A mão enrugada e trêmula se estende no ar, tentando alcançar a filha que se afasta pelo corredor do asilo. A velha sentada na cadeira de rodas abre a boca, mas as palavras não saem, apenas um gemido abafado de desespero. Os dedos dela tentam agarrar o ar, como se pudessem trazer a filha de volta, mas a mulher de cabelos longos e escuros continua andando, as costas retas, os passos firmes, sem olhar para trás. O corredor cinza do asilo parece interminável. A luz fria da instituição ilumina a cena cruel. A mãe doente chora em silêncio, abandonada, enquanto a filha desaparece em direção à saída. Você consegue imaginar olhar nos olhos da sua mãe pela última vez e simplesmente virar as costas. Mariana fez exatamente isso. E o que aconteceu depois desse momento destruiu ela de uma forma que você nem imagina. Antes de continuar, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque o que essa filha descobriu no testamento da mãe, que ela abandonou, vai te deixar em choque. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias que mexem com o coração estão chegando. Era uma manhã fria de junho de 1982, quando Mariana Alves tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. O céu estava cinzento sobre a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e uma garoa fina caía sobre as ruas arborizadas da região serrana. Mariana tinha 42 anos, cabelos longos e lisos, sempre bem arrumada, o tipo de mulher que se preocupava com as aparências acima de tudo. Ela havia construído uma vida que considerava perfeita ao lado do marido Rogério, um empresário bem-sucedido do ramo de tecidos. Moravam numa casa grande no bairro Nobre, tinham 2 carros importados na garagem, viajavam para o exterior todos os anos. Mariana frequentava o clube, jogava tênis, almoçava com as amigas nos restaurantes mais caros da cidade. Era a vida que ela sempre quis. E nada, absolutamente nada, poderia ameaçar aquilo. Mas havia um problema. Dona Helena, a mãe de Mariana, estava doente. Aos 74 anos, a velha sofria de diabetes avançada, pressão alta descontrolada e o início de um quadro de demência senil. Ela precisava de cuidados constantes, remédios caros, consultas médicas frequentes. Dona Helena morava sozinha numa casinha simples no bairro de Cascatinha, a mesma casa onde havia criado Mariana com tanto sacrifício depois que o marido morreu num acidente de trabalho quando a menina tinha apenas 8 anos. Petrópolis, nos anos 80, ainda mantinha aquele ar de cidade imperial, com suas construções históricas, suas ruas de paralelepípedo e o clima frio da serra. Era uma cidade onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam rápido e onde a reputação das famílias importava muito. A década de 80 no Brasil era uma época de transição, o país saindo lentamente da ditadura militar, a economia instável, a inflação começando a subir de forma assustadora. As pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão porque não confiavam nos bancos. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Era um tempo onde quem tinha dinheiro ostentava, porque o dinheiro era sinônimo de poder e respeito. Dona Helena tinha sido costureira a vida inteira. Seus dedos calejados haviam costurado milhares de peças ao longo de décadas de trabalho duro. Ela acordava antes do sol nascer e trabalhava até a noite cair, sempre com a velha máquina Singer fazendo barulho na salinha da frente da casa. Ela costurava para as madames da cidade, fazia vestidos de festa, roupas de batizado, enxovais de casamento. O trabalho era cansativo, mal pago, mas era honesto. Com aquele dinheiro suado, ela conseguiu criar Mariana sozinha, dar comida, roupa, material escolar. Dona Helena sonhava que a filha tivesse uma vida melhor que a dela, que estudasse, que se casasse bem, que não precisasse quebrar as costas trabalhando como ela quebrou. Mariana conseguiu exatamente isso. Ela era bonita, esperta, sabia se comportar. Aos 19 anos conheceu Rogério numa festa no clube. Ele tinha 32 anos, era de uma família tradicional de comerciantes, tinha dinheiro e estava procurando uma esposa. Mariana viu ali a sua chance de ouro. Ela conquistou Rogério com sorrisos, elogios, fazendo-se de difícil na medida certa. Eles namoraram por 1 ano e se casaram numa cerimônia grande na Catedral São Pedro de Alcântara, com mais de 300 convidados. Dona Helena chorou de emoção vendo a filha subir ao altar. Ela havia vendido algumas joias antigas que tinha guardadas para ajudar a pagar o vestido de noiva e parte da festa. Para ela, ver a filha bem casada era a realização de todos os seus sonhos. Nos primeiros anos de casamento, Mariana ainda visitava a mãe regularmente. Ela levava comida, remédios, conversava um pouco. Mas com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. Mariana estava ocupada com a vida de madame, com os compromissos sociais, com as viagens, com as reformas da casa. Rogério não gostava muito de Dona Helena.
Ele achava que a velha era muito simples, que falava errado, que não sabia se comportar em ambientes elegantes. As raras vezes que a sogra era convidada para almoçar na casa deles, Rogério ficava impaciente, reclamava depois que ela tinha ido. Dizia que Mariana precisava aprender a ter limites com a mãe. Mariana começou a ter vergonha da própria mãe. Vergonha das mãos calejadas dela, vergonha do jeito simples de falar, vergonha da roupinha velha que ela usava mesmo quando Mariana dava roupas novas. As amigas de Mariana no clube tinham mães elegantes, que viajavam, que usavam joias, que sabiam conversar sobre arte e cultura. A mãe de Mariana sabia conversar sobre quanto custava o quilo do feijão na feira e sobre como tirar mancha de roupa. Aquilo começou a incomodar Mariana profundamente. Quando Dona Helena começou a ficar doente de verdade, há uns 5 anos atrás, Mariana tentou ajudar no começo. Ela pagava algumas consultas médicas, comprava alguns remédios, mas aquilo estava pesando no orçamento dela. Rogério reclamava, dizia que não era obrigação dele sustentar a sogra, que a velha que se virasse com a aposentadoria dela. E a aposentadoria de Dona Helena era uma miséria, mal dava para pagar as contas básicas da casinha. Os remédios que ela precisava tomar eram caros, as consultas com especialistas também. Dona Helena começou a passar necessidade. Ela parou de comprar carne, comia só arroz com ovo, parou de comprar frutas, economizava no gás de cozinha comendo comida fria. Tudo para conseguir comprar os remédios que mantinham ela viva. Mariana sabia disso, mas fingia que não via. Ela começou a espaçar ainda mais as visitas. Inventava desculpas. Dizia que estava com muitos compromissos, que estava com enxaqueca, que o carro estava na oficina. Dona Helena entendia, ou pelo menos fingia entender. Ela nunca reclamava, nunca cobrava. Apenas esperava, sentada na cadeira de balanço da varanda, esperava a filha aparecer. Quando Mariana aparecia, o rosto da velha se iluminava de felicidade. Ela preparava o cafezinho, pegava as bolachas que tinha guardado, ficava feliz só de ter a filha por perto, mesmo que fosse por meia horinha rápida. Mas então o quadro de Dona Helena piorou muito. A diabetes atacou os rins, a pressão vivia descontrolada, ela teve 2 pequenos derrames que deixaram um lado do corpo dela meio paralisado. Ela não conseguia mais andar direito, precisava de cadeira de rodas, não conseguia mais cozinhar, se vestir sozinha, tomar banho sozinha. Ela precisava de alguém cuidando dela em tempo integral. As vizinhas ajudavam como podiam, mas elas também tinham suas vidas, suas famílias. Dona Sebastiana, a vizinha do lado, foi quem ligou para Mariana e disse que a situação estava insustentável, que a mãe dela precisava de ajuda profissional. Mariana foi até a casa da mãe e se assustou com o que viu. A casinha estava suja com cheiro ruim. Dona Helena estava deitada na cama, magra demais, o cabelo branco todo embaraçado, a pele amarelada. Ela tentou sorrir quando viu a filha, mas era um sorriso fraco, doente. Mariana sentiu uma mistura de pena e nojo. Ela não conseguia imaginar ter que cuidar da mãe naquele estado. Ela não conseguia imaginar trazer a mãe para morar na casa dela, onde tudo era limpo e cheiroso e organizado. O que as amigas iam pensar? O que Rogério ia dizer? Foi quando Mariana pensou no asilo. Ela pesquisou e encontrou um lugar chamado Casa de Repouso Vale da Paz, na periferia de Petrópolis. Era um asilo barato, muito barato na verdade, porque atendia principalmente pessoas pobres. O lugar era limpo o suficiente para não ter problemas com a vigilância sanitária, mas era frio, sem vida, com aquele cheiro característico de desinfetante misturado com urina que todos os asilos têm. Tinha enfermeiras, mas poucas para muitos pacientes. A comida era básica, sem gosto. Os quartos eram compartilhados com 4 camas cada, mas era barato e era uma solução. Mariana foi até o quarto da mãe e sentou na beirada da cama. Ela segurou a mão da velha e disse que tinha encontrado um lugar muito bom onde ela ia receber todos os cuidados que precisava. Disse que lá teria enfermeiras, médicos, remédios, tudo. Dona Helena olhou para a filha com aqueles olhos cansados e perguntou se não podia ficar na casa da filha. Mariana explicou que não tinha como, que a casa dela não tinha estrutura, que Rogério trabalhava muito e ela também tinha seus compromissos. Disse que o asilo era o melhor para todo mundo. Dona Helena não discutiu. Ela nunca discutia. Ela apenas assentiu com a cabeça, engolindo as lágrimas. 2 dias depois, Mariana voltou com uma ambulância particular que ela pagou. Ajudaram a colocar Dona Helena numa cadeira de rodas, pegaram algumas roupas da velha, alguns objetos pessoais. Dona Helena olhou para a casinha onde tinha vivido por tantos anos, onde tinha criado a filha, onde tinha trabalhado tanto. Ela sabia que nunca mais ia voltar ali. Mariana evitava olhar nos olhos da mãe durante todo o trajeto até o asilo. Quando chegaram na casa de repouso Vale da Paz, Mariana tratou de resolver toda a papelada rápido. Ela pagou o primeiro mês adiantado, assinou os documentos, conversou com a diretora.
Dona Helena foi levada para um quarto no segundo andar, um quartinho apertado com 4 camas, janelas com grades, paredes descascadas. As outras 3 camas eram ocupadas por velhinhas em estados variados de abandono e doença. Uma delas gemia o tempo todo, outra falava sozinha, a terceira apenas olhava para o teto sem expressar nada. Mariana ajudou a acomodar a mãe na cama, arrumou as roupinhas dela no armário pequeno, colocou a foto emoldurada do falecido pai de Mariana na mesinha de cabeceira. Dona Helena segurava a mão da filha com força, como se pressentisse que aquele era um adeus definitivo. Ela tentou dizer algo, mas a voz não saía direito por causa dos derrames. Mariana disse que ia visitar sempre, que ia trazer coisas boas para ela comer, que tudo ia ficar bem. Mas no fundo, as duas sabiam que aquilo era mentira. Mariana visitou a mãe 2 vezes no primeiro mês. Visitas rápidas de 15 minutos, só para ver se estava tudo certo. No segundo mês, visitou uma vez. No terceiro mês, não visitou. Ela ligava de vez em quando para o asilo perguntando como a mãe estava, e a enfermeira sempre dizia que estava estável, que estava comendo direitinho, que estava bem dentro do possível. Mariana ficava aliviada com aquelas notícias e voltava para sua vida normal. 6 meses se passaram. Mariana estava cada vez mais envolvida com suas atividades sociais. Ela tinha entrado para a diretoria do clube feminino, estava organizando um baile beneficente, estava planejando uma viagem para a Europa. Rogério estava feliz porque a mulher finalmente tinha deixado de se preocupar com a sogra. A vida deles estava ótima, sem complicações, sem pessoas doentes para cuidar, sem gastos extras. Dona Helena, dentro do asilo, definhava. Ela tinha emagrecido ainda mais, os ossos quase furando a pele. Ela quase não falava mais, passava os dias sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela gradeada do quarto. As enfermeiras faziam o mínimo necessário, davam os remédios, trocavam as fraldas, davam banho 2 vezes por semana. Mas não havia carinho, não havia conversa, não havia humanidade. Dona Helena era apenas mais uma velha abandonada entre tantas outras naquele lugar. As outras pacientes do quarto morreram, uma após a outra, ao longo desses meses. Tinham velhinhas novas para ocupar as camas vazias, algumas ficavam semanas, outras meses, até que também morriam ou eram transferidas. Dona Helena via tudo aquilo e sabia que logo seria a vez dela. Ela rezava todas as noites, pedindo a Deus que perdoasse a filha, que abençoasse a filha, que fizesse a filha ser feliz. Mesmo abandonada, mesmo sofrendo, ela só pensava no bem-estar de Mariana. Foi numa madrugada de dezembro de 1982, 6 meses após ter sido internada no asilo, que Dona Helena teve o derrame fatal. Ela estava dormindo quando aconteceu. Não gritou, não chamou ninguém. Simplesmente parou de respirar. A enfermeira do turno da noite só percebeu na ronda das 5 da manhã. Acionaram a diretora do asilo, que consultou a ficha e viu o telefone de contato de Mariana. O telefone tocou na casa de Mariana às 6 horas da manhã. Ela ainda estava dormindo, mas atendeu sonolenta. Do outro lado da linha, a diretora do asilo deu a notícia com uma voz profissional e fria. Sua mãe faleceu durante a madrugada, foi rápido, ela não sofreu, o corpo está no necrotério do asilo aguardando as providências da família. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Então agradeceu pela ligação e desligou. Ela ficou sentada na cama, olhando para o nada. Rogério acordou e perguntou quem tinha ligado tão cedo. Mariana disse que era do asilo, que a mãe tinha morrido. Rogério deu os pêsames meio sem jeito, disse que pelo menos ela não sofreu mais, que estava num lugar melhor agora. Mariana concordou. Mas algo dentro dela estava estranho. Não era exatamente tristeza, era algo mais indefinido, uma sensação esquisita no peito que ela não conseguia nomear. O enterro foi marcado para o dia seguinte. Mariana tratou de tudo com eficiência, como se estivesse organizando um evento qualquer. Contratou uma funerária barata, escolheu o caixão mais simples, marcou o sepultamento para o cemitério municipal. Poucas pessoas compareceram ao enterro. Algumas vizinhas antigas da mãe, 2 ex-clientes de costura, o padre da paróquia. Mariana estava vestida de preto, chorou um pouco durante a cerimônia, mas eram lágrimas que não molhavam de verdade. Rogério ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, sendo o marido solidário. Quando o caixão desceu a cova, Mariana jogou uma rosa branca e se virou para ir embora. Não olhou para trás. Nos dias seguintes, Mariana precisou resolver as burocracias da morte da mãe. Cancelar a aposentadoria, fechar a conta no banco, doar as coisas da casinha. Foi quando ela se deu conta de que precisava procurar o advogado da família para saber se havia testamento. Dona Helena sempre foi muito organizada com papelada, apesar de ser pobre e simples. Era possível que tivesse deixado algo registrado. Mariana marcou uma reunião com o Dr. Arnaldo, um advogado velho que tinha escritório no centro de Petrópolis havia décadas. Ele tinha feito alguns serviços jurídicos simples para Dona Helena ao longo dos anos.
Quando Mariana chegou ao escritório, Dr. Arnaldo a recebeu com aquela simpatia profissional de quem já viu muita coisa na vida. Lhe deu os pêsames pela morte de Dona Helena, disse que ela era uma mulher honrada, trabalhadora. Mariana agradeceu e perguntou direto se havia testamento. Dr. Arnaldo abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope lacrado. Disse que sim, Dona Helena tinha feito um testamento 2 anos atrás e tinha deixado o documento com ele para ser aberto após a morte. Mariana sentiu o coração acelerar um pouco. Será que a mãe tinha alguma economia guardada? Alguma poupança? Algum investimento que ela não conhecia? Talvez a casinha valesse alguma coisa no mercado. Mariana começou a fazer contas mentais enquanto o advogado abria o envelope com um abridor de carta. Dr. Arnaldo tirou os papéis de dentro, ajustou os óculos no nariz e começou a ler em voz alta. Era um testamento simples, escrito em linguagem jurídica, mas compreensível. Dona Helena deixava a casinha de cascatinha para a filha Mariana. Deixava também os poucos móveis e objetos pessoais. Mas então veio a parte que fez Mariana endurecer na cadeira. Dona Helena declarava no testamento que não havia dinheiro algum, nenhuma economia, nenhuma poupança, e explicava o motivo. Dr. Arnaldo continuou lendo. Dona Helena escrevia que há 3 anos atrás, ela havia descoberto por acaso que a filha Mariana estava com uma dívida enorme. Uma dívida que a filha tinha escondido do marido. Mariana tinha feito empréstimos em bancos e agiotas para manter o padrão de vida, para comprar roupas de grife, joias, fazer plásticas estéticas, viajar. Ela gastava mais do que Rogério ganhava, mas escondia isso dele. A dívida tinha chegado em 200 mil cruzeiros na época, uma fortuna. Os agiotas estavam ameaçando Mariana, dizendo que iam contar tudo para o marido, que iam criar um escândalo. Se a mãe mal tinha dinheiro para comer, Dona Helena respondeu que tinha casa, que a casa valia alguma coisa. Mariana ficou em choque. Tentou dizer que não podia aceitar que a mãe vendesse a casa, mas no fundo ela queria exatamente isso. Ela precisava daquele dinheiro, precisava salvar seu casamento, sua reputação. E foi exatamente o que Dona Helena fez. Ela vendeu a casinha de cascatinha. A casa onde tinha vivido por 40 anos, onde tinha criado a filha sozinha, onde cada canto tinha uma lembrança. Ela vendeu por um preço abaixo do mercado porque precisava vender rápido. Conseguiu 180 mil cruzeiros. Ela deu todo aquele dinheiro para Mariana, que usou para pagar os agiotas e parte das dívidas dos bancos. Conseguiu se livrar das ameaças, conseguiu manter tudo escondido de Rogério. Dr. Arnaldo fez uma pausa na leitura e olhou para Mariana por cima dos óculos. Ela estava pálida, as mãos agarradas no braço da cadeira. Ele continuou. Dona Helena escrevia no testamento que depois de vender a casa, ela foi morar num quartinho alugado minúsculo, um cubículo de 3 metros por 3 metros num cortiço da periferia. Ela continuou costurando para sobreviver, mas cada vez conseguia menos trabalho porque estava ficando velha, a visão estava falhando, as mãos tremiam. Ela passava fome muitas vezes. Deixava de comer para pagar o aluguel do cubículo. Quando ficou doente, Dona Helena tentou segurar sozinha o máximo que pôde. Ela não queria incomodar a filha, não queria que Mariana se preocupasse. Ela sabia que a filha estava feliz, que tinha uma vida boa, e isso era tudo que importava para ela. Mesmo morando num buraco, mesmo passando necessidade, mesmo doente, Dona Helena se sentia realizada porque a filha estava bem. Mas então a diabetes piorou, os derrames vieram, e ela não teve escolha a não ser aceitar ir para o asilo que Mariana arranjou. Dr. Arnaldo virou mais uma página. Dona Helena escrevia que nunca contou para Mariana sobre a venda da casa porque não queria que a filha se sentisse em dívida, não queria gratidão forçada. Ela só queria que a filha fosse feliz. Ela perdoava a filha por tudo, pelo abandono, pelas visitas que nunca vieram, pela solidão do asilo. Ela entendia que Mariana tinha a vida dela, os compromissos dela. E ela pedia no testamento que Mariana vivesse bem, que fosse feliz, que cuidasse do casamento. Mas havia uma última coisa. Dona Helena tinha deixado uma carta junto com o testamento. Uma carta pessoal para a filha. Dr. Arnaldo pegou outro envelope menor, também lacrado, e entregou nas mãos trêmulas de Mariana. Ela pegou a carta, mas não conseguiu abrir ali na frente do advogado. Ela agradeceu, pegou os documentos do testamento e saiu do escritório cambaleando. Mariana entrou no carro, fechou a porta e ficou ali sentada sem conseguir dirigir. Ela olhava para o envelope na mão. Finalmente, com dedos trêmulos, ela abriu. Dentro tinha 2 folhas de papel escritas com a letra caprichada e trêmula de Dona Helena. Mariana começou a ler e as lágrimas começaram a cair. Minha filha querida, se você está lendo esta carta é porque eu já parti. Não fique triste, meu amor. Eu vivi uma vida boa, tive a benção de te ter como filha, de ver você crescer, de ver você se casar, de ver você feliz. Foi tudo o que eu sempre quis. Preciso te contar algumas coisas que nunca tive coragem de dizer pessoalmente.
Quando você veio me pedir aquele dinheiro, 3 anos atrás, eu vi o desespero nos seus olhos. Eu vi que você estava com medo de perder tudo que tinha conquistado, e eu não pensei 2 vezes, minha filha. Eu vendi a casa sem hesitar, porque para mim aquela casa era só tijolos e telhas. Você é o meu tesouro de verdade. O dinheiro não significa nada comparado com a sua felicidade. Eu nunca me arrependi de ter vendido a casa, nem um segundo. Mesmo morando depois naquele quartinho apertado, mesmo passando dificuldades, eu dormia tranquila todas as noites porque sabia que você estava bem. Que você tinha salvado seu casamento, que você continuava feliz. Isso valia tudo para mim. Eu sei que você parou de me visitar no asilo. Eu entendo, minha filha. Você tem sua vida, suas obrigações, seus compromissos. Eu nunca te culpei. Eu ficava sentada na cadeira olhando pela janela e imaginava você bonita, elegante, indo para o clube, para as festas, vivendo a vida que eu sempre sonhei para você. Isso me fazia feliz. Eu quero que você saiba que eu te perdoo por tudo. Eu sei que você deve estar se sentindo culpada agora lendo essa carta, mas não se culpe, meu amor. Você não fez nada errado. Você viveu sua vida e é isso que eu sempre quis para você. Eu fiz as escolhas que fiz porque eu quis, porque era meu dever de mãe, porque o amor de mãe é assim, não espera nada em troca. Só tem uma coisa que eu quero te pedir. Quando você for velha, se você tiver filhos, se você estiver doente e sozinha, lembre-se de mim. Lembre-se de como é doloroso o abandono. Trate seus filhos com mais carinho do que você me tratou. Não estou te julgando, estou só te pedindo que aprenda com os nossos erros. Eu te amo mais do que tudo nessa vida e na outra. Você foi meu único amor verdadeiro, meu único tesouro. Obrigada por ter sido minha filha. Obrigada por todos os momentos felizes que vivemos juntas. Seja feliz, minha filha. Viva bem, ame seu marido e de vez em quando acenda uma velinha para mim na igreja. Com todo o meu amor eterno, sua mãe Helena. Mariana terminou de ler a carta e desmoronou. Ela começou a soluçar, a chorar de uma forma que nunca tinha chorado antes. As lágrimas escorriam sem parar, molhando a carta, borrando a tinta das palavras. Ela encostou a testa no volante e chorou, chorou, chorou. As pessoas passavam na calçada e olhavam curiosas para aquela mulher elegante chorando desesperada dentro de um carro importado. Pela primeira vez na vida, Mariana enxergou o que tinha feito. Ela tinha abandonado a mãe que vendeu a própria casa para salvá-la. A mãe que passou fome para ela poder continuar comendo nos restaurantes caros. A mãe que morreu sozinha num asilo enquanto ela viajava para a Europa. A mãe que nunca parou de amá-la, mesmo sendo abandonada, mesmo sendo esquecida, mesmo morrendo sem um beijo de despedida da filha. Mariana percebeu que tinha passado os últimos anos preocupada com roupas, com festas, com o que as amigas iam pensar, com manter as aparências. Enquanto isso, a pessoa que mais a amou no mundo estava definhando num quartinho de asilo, olhando pela janela, esperando uma visita que nunca veio. A culpa que ela sentiu naquele momento foi maior do que qualquer coisa que ela já tinha sentido na vida. Ela dirigiu para casa em piloto automático, as lágrimas secando no rosto, a garganta doendo de tanto chorar. Quando chegou, Rogério estava na sala lendo o jornal. Ele perguntou como tinha sido no advogado. Mariana olhou para o marido e viu ele pela primeira vez de verdade. Viu um homem egoísta, superficial, que nunca tinha se importado com o sofrimento da sogra. Um homem que tinha incentivado ela a se afastar da mãe, que reclamava dos gastos com a velha doente. E então Mariana percebeu outra coisa. A vida que ela tinha construído era falsa. Era baseada em dívidas, em mentiras, em aparências. Ela tinha vendido a alma por uma casa bonita e almoços no clube. Tinha trocado o amor verdadeiro da mãe pela aprovação de amigas fúteis que nem se importavam de verdade com ela. Tinha abandonado a única pessoa que realmente a amava para não envergonhar um marido que só se importava com o próprio conforto. Mariana não respondeu à pergunta de Rogério. Ela subiu para o quarto, trancou a porta e se jogou na cama. Ficou ali deitada, abraçada com a carta da mãe, chorando até não ter mais lágrimas. A dor que ela sentiu naquele dia foi uma dor física, uma dor que rasgava o peito, que sufocava. Era a dor do arrependimento tardio, a pior dor que existe. Nos dias seguintes, Mariana entrou numa depressão profunda. Ela não saía da cama, não comia, não falava. Rogério ficou preocupado no começo, tentou conversar, mas ela não respondia. Ele chamou um médico que receitou calmantes e antidepressivos, mas nenhum remédio conseguia aliviar a dor que Mariana sentia. Era uma dor da alma e remédio nenhum cura isso. Foi então que Mariana começou a se lembrar de coisas que tinha esquecido. Lembranças da infância, de quando a mãe acordava antes do sol para costurar, do barulho da máquina Singer que embalava as manhãs. Lembrou dos aniversários simples mas feitos com tanto amor, dos bolos que a mãe fazia com o pouco que tinha, dos presentes embrulhados em jornal porque não tinha dinheiro para papel de presente bonito. Lembrou de quando ficava doente e a mãe passava a noite em claro cuidando dela, colocando panos frios na testa, fazendo chá de ervas.
Lembrou de quando fez a primeira comunhão e a mãe costurou o vestido branco mais lindo que ela já tinha visto, todo trabalhado com renda e bordados feitos à mão. A mãe tinha passado 2 meses costurando aquele vestido nas horas vagas, com os dedos sangrando de tanto furar com a agulha. E no dia da comunhão, quando Mariana saiu da igreja, a mãe estava chorando de orgulho vendo a filha tão bonita. Lembrou do dia do casamento, de como a mãe tinha chorado quando viu ela entrando na igreja. Lembrou que depois descobriu que a mãe tinha vendido as joias da avó para ajudar a pagar a festa. Joias que eram as únicas coisas de valor que Dona Helena tinha, lembranças da própria mãe. Ela vendeu sem pensar 2 vezes para ver a filha feliz no dia do casamento. Mariana lembrou da última vez que viu a mãe, naquele dia no corredor do asilo. Lembrou da mão enrugada se estendendo, tentando segurá-la. Lembrou dos olhos da mãe cheios de dor e amor ao mesmo tempo. Lembrou que virou as costas e foi embora sem olhar para trás. E a mãe ficou ali, sozinha, na cadeira de rodas, olhando a filha ir embora pela última vez. Essa lembrança era a que mais doía. Mariana via aquela cena repetidamente na cabeça, como um filme passando sem parar. Via a mão da mãe se estendendo, via as costas dela mesma se afastando pelo corredor. Cada vez que lembrava, a culpa aumentava, a dor aumentava, o arrependimento aumentava. 2 semanas depois da leitura do testamento, Mariana finalmente saiu da cama. Ela tomou banho, se arrumou e disse para Rogério que ia sair. Ele perguntou para onde, ela não respondeu. Mariana pegou o carro e dirigiu até o cemitério municipal. Era uma tarde fria, o céu estava nublado, parecia que ia chover. Ela caminhou até o túmulo da mãe. Era um túmulo simples, uma lápide barata de concreto com o nome e as datas. Mariana se ajoelhou na frente do túmulo e finalmente deixou sair tudo que estava entalado dentro dela. Ela chorou, pediu perdão, implorou para a mãe ouvir, mesmo sabendo que era tarde demais. Ela disse em voz alta todas as coisas que deveria ter dito quando a mãe estava viva. Disse que amava, que era grata, que reconhecia todos os sacrifícios. Mas as palavras ecoavam vazias no cemitério silencioso. Ninguém respondia. A mãe estava morta, enterrada debaixo daquela lápide fria. Ela tinha morrido sozinha num asilo, sem ouvir da filha que era amada, sem um abraço de despedida, sem um pedido de perdão. Era tarde demais para tudo, não havia mais volta, não havia mais chance de fazer diferente. Mariana ficou ali ajoelhada por horas, até a chuva começar a cair. Ela deixou a chuva molhar, não se importou. Ela queria sentir frio, queria sentir desconforto, queria sofrer. Como se o sofrimento físico pudesse de alguma forma aliviar o sofrimento emocional. Mas não aliviava, nada aliviava. Quando finalmente voltou para casa, encharcada, tremendo de frio, Rogério a recebeu irritado. Disse que ela estava fazendo drama, que a sogra tinha morrido e isso era natural, que ela precisava superar e tocar a vida. Mariana olhou para o marido e pela primeira vez teve coragem de dizer o que pensava. Ela disse que ele era um homem vazio, egoísta, incapaz de amor verdadeiro. Disse que tinha se enganado a vida toda achando que aquela vida de luxo era o que importava. Rogério ficou chocado. Ele nunca tinha visto a mulher falar daquele jeito. Ele tentou rebater, mas Mariana não quis ouvir. Ela subiu para o quarto e começou a fazer as malas. Rogério subiu atrás perguntando o que ela estava fazendo. Mariana respondeu que estava indo embora, que não aguentava mais viver naquela mentira, naquela vida falsa. Rogério tentou impedir, disse que ela estava louca, que estava em depressão, que precisava de ajuda psiquiátrica. Mas Mariana estava decidida. Ela pegou algumas roupas, documentos, a carta da mãe e saiu de casa. Rogério gritou que se ela saísse por aquela porta não voltasse mais, que ele ia pedir o divórcio, que ela ia perder tudo. Mariana nem olhou para trás. Ela entrou no carro e foi embora. Ela não sabia para onde ir, não tinha mais a casinha da mãe para voltar, não tinha família. As amigas do clube não eram amigas de verdade, eram só conhecidas superficiais. Mariana estava completamente sozinha. Ela dirigiu sem rumo pela cidade, até que sem perceber estava na frente do quartinho onde a mãe tinha morado depois de vender a casa. Era um cortiço velho, paredes descascadas, quintal cheio de lixo. Mariana desceu do carro e entrou. Procurou até achar o cubículo que tinha sido da mãe. A porta estava entreaberta, o quartinho estava vazio. Ela entrou. Era minúsculo, apertado, com uma janelinha que mal entrava luz. As paredes estavam mofadas, o chão de cimento frio. Aquele espaço de 3 metros por 3 metros, a mãe dela tinha vivido por 2 anos. Dormindo num colchonete no chão, cozinhando num fogareiro, tomando banho num banheiro coletivo imundo no final do corredor. Mariana se sentou no chão daquele cubículo e ficou ali, imaginando a mãe vivendo naquele buraco. Enquanto ela, Mariana, dormia em cama king size com lençóis de seda, a mãe dormia num colchonete fino no chão de cimento. Enquanto ela comia nos melhores restaurantes, a mãe comia arroz sem sal para economizar.
Enquanto ela viajava para a Europa, a mãe definhava doente naquele buraco. A culpa que Mariana sentiu foi tão intensa que ela pensou em morrer. Pensou em acabar com tudo, porque a dor era grande demais para suportar. Mas então ela lembrou de uma frase da carta da mãe. Seja feliz, minha filha, viva bem. A mãe, mesmo depois de tudo, ainda queria que ela fosse feliz. Ainda amava, ainda perdoava, ainda desejava o bem da filha. Foi ali, naquele cubículo imundo, no lugar onde a mãe havia sofrido em silêncio, que Mariana tomou a decisão que mudaria o resto da sua vida. Ela não ia morrer. Ela ia viver, mas ia viver diferente. Ia viver honrando a memória da mãe. Ia fazer diferente. Ia ser a pessoa que a mãe sempre acreditou que ela podia ser. Mariana se levantou do chão daquele quartinho e saiu. Ela vendeu o carro importado e comprou um carro popular. Vendeu as joias, vendeu as roupas de grife. Pegou o dinheiro e alugou um apartamento simples num bairro de classe média. Ela procurou emprego e conseguiu um trabalho como atendente numa loja de tecidos. O salário era baixo, mas era honesto. O divórcio com Rogério foi rápido. Ele ficou com a casa e a maior parte dos bens. Mariana não quis brigar na justiça, não queria nada que veio daquela vida falsa. Ela só pegou o necessário para recomeçar. As amigas do clube viraram as costas para ela, afinal ela agora era uma mulher divorciada e pobre, não servia mais para o grupo delas. Mariana começou a frequentar a igreja onde a mãe ia. Ela conversava com as velhinhas da comunidade, ouvia as histórias delas, ajudava no que podia. Ela começou a visitar asilos aos finais de semana. Levava frutas, conversava com os idosos abandonados, segurava as mãos enrugadas, ouvia as histórias que ninguém mais queria ouvir. Cada velhinho que ela visitava era uma forma de pedir perdão para a mãe, uma forma de fazer o que não fez quando devia. Como a mãe de Mariana tinha tido. Ela estava na cadeira de rodas, assim como a mãe de Mariana esteve. Cuidar de Dona Clarice era como cuidar da mãe que ela não cuidou. Mariana levava frutas frescas, comprava os remédios que faltavam, cortava as unhas de Dona Clarice, penteava o cabelo branco dela, lia historinhas. Dona Clarice tinha um sorriso desdentado lindo, e toda vez que via Mariana chegar no asilo, os olhos dela brilhavam de felicidade. Ela chamava Mariana de filha, e Mariana deixava, porque de certa forma ela estava sendo a filha que não foi para a própria mãe. Foi num desses finais de semana, quando Mariana estava penteando o cabelo de Dona Clarice, que a velhinha segurou a mão dela e disse uma coisa que Mariana nunca esqueceu. Dona Clarice disse que seus filhos verdadeiros nunca vinham visitar, mas que Deus tinha mandado Mariana para ser a filha do coração dela. Disse que era mais feliz com aquela visita semanal de Mariana do que tinha sido com os filhos de sangue que a abandonaram. Mariana chorou ouvindo aquilo. Ela percebeu que talvez fosse tarde demais para a própria mãe, mas não era tarde para outras mães. Não era tarde para outros velhinhos abandonados. Cada vez que ela visitava um asilo, cada vez que segurava a mão de um idoso esquecido, ela estava de alguma forma curando a própria ferida, fazendo o que deveria ter feito. Mariana também começou a dar aulas de costura gratuitas para mulheres pobres da comunidade. Ela tinha aprendido a costurar com a mãe quando era criança, mas depois abandonou porque achava que era coisa de pobre. Agora ela voltou a costurar e ensinou outras mulheres a fazerem o mesmo. Era uma forma de manter viva a memória da mãe, de honrar o trabalho dela. As mulheres que aprendiam com Mariana ficavam gratas. Muitas delas eram mães solteiras, viúvas, mulheres abandonadas pelos maridos. Elas precisavam trabalhar para sustentar os filhos e a costura era uma opção. Mariana ensinava de graça, com paciência, da mesma forma que a mãe dela tinha ensinado outras mulheres ao longo da vida. Um dia, uma das alunas de costura, uma jovem de 23 anos chamada Jéssica, chegou na aula chorando. Ela contou que a mãe dela tinha ficado doente e precisava de uma cirurgia cara. Jéssica não tinha dinheiro e estava desesperada. Mariana ouviu a história e viu naquela menina a si mesma há alguns anos atrás. Viu o desespero, o medo de perder a mãe, mas dessa vez Mariana fez diferente. Ela pegou o dinheiro que tinha guardado com muito sacrifício e deu para Jéssica. Disse para ela cuidar da mãe, fazer a cirurgia, não deixar a velha sofrer. Jéssica ficou chocada, tentou recusar, mas Mariana insistiu. Ela disse que aquele dinheiro era para salvar uma mãe e nada era mais importante do que isso. Jéssica abraçou Mariana chorando e agradeceu 1000 vezes. Ela fez a cirurgia na mãe, que se recuperou bem. Meses depois, Jéssica voltou para agradecer novamente e contou que agora cuidava da mãe com todo carinho, que levava ela para passear, que conversava, que estava presente. Mariana ficou feliz ouvindo aquilo. Ela tinha conseguido evitar que outra filha cometesse o mesmo erro que ela cometeu. Com o tempo, Mariana criou um pequeno projeto social. Ela alugou uma salinha simples e começou a oferecer aulas de costura, bordado, crochê para mulheres carentes.
Também organizava visitas coletivas aos asilos, levando voluntárias para conversar com os idosos. O projeto cresceu devagar, mas cresceu. Mais mulheres se juntaram, mais idosos foram beneficiados. Mariana chamou o projeto de Instituto Helena, em homenagem à mãe. Ela colocou uma foto da mãe na entrada da salinha, a foto que estava na mesinha de cabeceira no asilo. Na foto, Dona Helena ainda era jovem, estava sorrindo com aquele sorriso simples e verdadeiro. Embaixo da foto, Mariana colocou uma placa com uma frase da carta da mãe: "O amor de mãe não espera nada em troca." O Instituto Helena começou a ficar conhecido na comunidade. Jornais locais fizeram matérias sobre o trabalho de Mariana. Ela dava entrevistas e sempre contava a história da mãe, contava sobre o arrependimento, sobre como tinha abandonado a mãe e só percebeu o erro quando era tarde. Ela falava com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, mas falava, porque queria que outras filhas, outros filhos, não cometessem o mesmo erro. Muitas pessoas choravam ouvindo a história de Mariana. Algumas ligavam depois dizendo que tinham ido visitar os pais idosos depois de assistir à entrevista. Outras diziam que tinham voltado a falar com a mãe depois de anos sem contato. A dor de Mariana estava servindo para curar outras famílias, para evitar outros arrependimentos tardios. 5 anos se passaram desde a morte de Dona Helena. Mariana agora tinha 47 anos. Ela trabalhava durante o dia e dedicava todas as horas vagas ao Instituto Helena. Ela nunca mais se casou, nunca mais quis construir uma vida de luxo. Ela vivia simplesmente num apartamento pequeno, com o necessário. Mas ela era feliz de uma forma que nunca tinha sido quando era rica. A felicidade dela agora vinha de ver o sorriso de um velhinho no asilo quando ela chegava. Vinha de ver uma aluna de costura conseguindo sustentar os filhos com o trabalho. Vinha de saber que estava fazendo diferença na vida de pessoas que precisavam. Era uma felicidade verdadeira, profunda, que não dependia de roupas de grife ou viagens para a Europa. Um dia, Mariana recebeu uma carta. Era de um dos filhos de Dona Clarice, a velhinha que ela visitava toda semana. O filho escrevia pedindo desculpas por nunca ter visitado a mãe. Dizia que tinha visto uma entrevista de Mariana na televisão e tinha se emocionado. Tinha percebido que estava fazendo com a mãe dele o que Mariana tinha feito com a mãe dela. Ele dizia que agora estava visitando a mãe toda semana, que estava cuidando dela, que era grato a Mariana por ter aberto os olhos dele. Mariana chorou lendo aquela carta. Ela percebeu que a morte da mãe, por mais dolorosa que tivesse sido, não foi completamente em vão. Dona Helena tinha morrido sozinha, mas a história dela estava salvando outras mães de morrerem sozinhas. O sacrifício dela estava servindo de lição para dezenas, talvez centenas de filhos e filhas que estavam fazendo diferente depois de conhecer a história. Mariana emoldurou a carta do filho de Dona Clarice e colocou na parede do Instituto Helena, junto com outras cartas e mensagens de pessoas que tinham mudado de atitude com os pais depois de conhecer a história. Cada carta era uma pequena vitória, uma pequena redenção, mas a dor do arrependimento nunca passou completamente. Toda noite, antes de dormir, Mariana rezava para a mãe. Pedia perdão, dizia que amava, agradecia por todos os sacrifícios. Ela sabia que a mãe não podia ouvir, mas mesmo assim falava. Era uma forma de manter a mãe viva dentro dela, de nunca esquecer a lição aprendida da pior forma possível. Mariana continuava visitando o túmulo da mãe toda semana. Levava flores frescas, limpava a lápide, conversava com a mãe como se ela estivesse ali. Contava sobre o Instituto Helena, sobre as pessoas que estavam sendo ajudadas, sobre as vidas que estavam sendo transformadas. Ela queria que a mãe soubesse, onde quer que estivesse, que a história dela estava fazendo diferença. Um desses dias no cemitério, uma senhora idosa se aproximou de Mariana. Ela disse que reconheceu ela das entrevistas na televisão. A senhora contou que era vizinha de Dona Helena nos tempos em que ela morava na casinha de Cascatinha. Ela disse que lembrava da Helena como uma mulher trabalhadora, honesta, que amava a filha acima de tudo. Disse que a Helena falava da filha com tanto orgulho, que mostrava fotos, que contava sobre o casamento, sobre a vida boa que a filha tinha conseguido. A senhora então disse uma coisa que cortou o coração de Mariana. Ela disse que quando Helena vendeu a casa e foi morar no cubículo do cortiço, ela continuou dizendo para as antigas vizinhas que estava tudo bem, que tinha vendido a casa porque queria morar mais perto do centro, que estava feliz. Ela nunca contou para ninguém a verdade, nunca disse que estava passando necessidade, nunca pediu ajuda. Ela manteve o orgulho e a dignidade até o fim, protegendo a imagem da filha, mesmo que isso significasse sofrer sozinha. Mariana desmoronou ouvindo aquilo. Ela caiu de joelhos ali mesmo no cemitério e chorou como não chorava há muito tempo. A senhora tentou consolá-la, mas não tinha consolo possível. Mariana estava entendendo, cada vez mais profundamente, o tamanho do amor que a mãe tinha por ela.
Um amor tão grande que era capaz de vender a casa, passar fome, viver num buraco, morrer sozinha, tudo para proteger a felicidade da filha. Um amor que ela não mereceu, mas que recebeu mesmo assim. Quando finalmente conseguiu se acalmar, Mariana agradeceu à senhora por ter compartilhado aquelas memórias. A senhora disse que a Helena certamente estaria orgulhosa do que a filha estava fazendo agora, que ela estaria feliz sabendo que a dor serviu para acordar a filha e transformá-la numa pessoa melhor. Mariana quis acreditar nisso, quis acreditar que lá no céu, ou onde quer que as mães vão depois que morrem, Dona Helena estava vendo e estava orgulhosa. Mais anos se passaram. O Instituto Helena cresceu e se tornou referência na cidade. Mariana agora tinha uma equipe de voluntárias, um espaço maior, parcerias com empresas que doavam materiais de costura. Centenas de mulheres já tinham passado pelas aulas e conseguido uma forma de sustento. Dezenas de asilos recebiam visitas regulares das voluntárias do Instituto. A história de Dona Helena e Mariana era conhecida por toda Petrópolis. Mariana agora tinha 52 anos. O cabelo começava a ficar grisalho, rugas começavam a aparecer no rosto. Ela olhava no espelho e via a mãe aparecendo nos próprios traços. As mãos dela, que antes eram delicadas e cuidadas com manicure e cara, agora eram mãos trabalhadoras, com calos de tanto costurar. E ela ficava feliz vendo aquilo, porque significava que estava honrando o legado da mãe. Um dia, uma jovem de 19 anos chamada Ana Paula procurou o Instituto Helena. Ela estava grávida, tinha sido expulsa de casa pelos pais, não tinha para onde ir. Ela tinha ouvido falar do instituto e veio pedir ajuda. Mariana a recebeu, conversou e decidiu ajudar de uma forma que ninguém esperava. Ela convidou Ana Paula para morar com ela no apartamento. Mariana cuidou de Ana Paula durante toda a gravidez. Levava nas consultas, comprava vitaminas, preparava comida nutritiva. Quando o bebê nasceu, um menino lindo chamado Gabriel, Mariana ajudou nos primeiros meses difíceis. Ela acordava de madrugada quando o bebê chorava, ensinava Ana Paula a cuidar dele, dava todo o apoio que a jovem precisava. Ana Paula era grata e sempre dizia que Mariana era como uma mãe para ela. Para Mariana, cuidar daquela menina e daquele bebê era uma forma de fazer pelo filho de outra pessoa o que a própria mãe fez por ela. Era o ciclo do amor se completando de uma forma diferente. Com o tempo, Ana Paula conseguiu um emprego, conseguiu alugar um quartinho, conseguiu caminhar com as próprias pernas. Mas ela nunca esqueceu o que Mariana fez. Ela continuava visitando, levava o pequeno Gabriel para Mariana ver crescer. E Mariana amava aquele menino como se fosse um neto. Ela brincava com ele, contava histórias, dava carinho. O amor que ela não pôde dar para a mãe quando ela era velha e precisava, Mariana dava agora para todas as pessoas que cruzavam seu caminho e precisavam de ajuda. Uma tarde de junho, exatos 10 anos após a morte de Dona Helena, Mariana estava no cemitério visitando o túmulo. Ela tinha levado um buquê de rosas brancas, as flores favoritas da mãe. Enquanto arrumava as flores no vaso, ela começou a conversar com a mãe em voz alta, como sempre fazia. Ela contou sobre o Instituto Helena, sobre quantas vidas estavam sendo transformadas. Contou sobre Ana Paula e o pequeno Gabriel. Contou sobre Dona Clarice e outros velhinhos que ela visitava. Disse que nunca ia parar de fazer aquele trabalho, que ia dedicar o resto da vida a honrar a memória da mãe através de ações concretas de amor e cuidado com os mais vulneráveis. Então Mariana disse algo que nunca tinha dito antes. Ela disse que finalmente tinha entendido o que era o amor verdadeiro. Não era o amor romântico dos filmes, não era a paixão que passa. Era o amor que se sacrifica sem pedir nada em troca. O amor que dá mesmo quando não recebe, o amor que perdoa mesmo quando é abandonado. Esse era o amor que a mãe teve por ela, e esse era o amor que ela agora tentava ter pelas pessoas. Mariana terminou a visita ao túmulo e voltou para casa. Naquela noite, ela escreveu um livro. Escreveu a história completa da mãe, desde a infância de Mariana até os dias atuais. Escreveu sobre o sacrifício de Dona Helena, sobre o erro dela mesma, sobre o arrependimento e a transformação. Levou 2 anos para terminar o livro, escrevendo nas horas vagas, revisando, reescrevendo. Quando finalmente ficou pronto, Mariana procurou uma editora pequena que aceitou publicar. O livro se chamava O Amor que Não Espera Retorno à História de Dona Helena. A capa tinha a foto da mãe jovem sorrindo. O livro foi lançado numa livraria simples de Petrópolis, com um evento pequeno. Mas a história era tão forte, tão verdadeira, tão tocante, que começou a se espalhar boca a boca. O livro virou best-seller regional, depois nacional. Mariana começou a receber cartas do Brasil inteiro. Pessoas contando que tinham chorado lendo o livro, que tinham ligado para os pais depois de anos sem falar, que tinham ido visitar a mãe no asilo, que tinham pedido perdão por erros antigos. O livro estava fazendo exatamente o que Mariana esperava. Estava evitando que outras pessoas cometessem o erro que ela cometeu.
Mariana usou todo o dinheiro que ganhou com o livro para expandir o Instituto Helena. Comprou uma sede própria maior, contratou professoras fixas de costura, estabeleceu um fundo para ajudar famílias carentes. O Instituto se tornou uma instituição respeitada, ajudando centenas de pessoas todos os meses. Toda vez que alguém perguntava para Mariana como ela teve forças para continuar depois de tudo o que aconteceu, ela respondia a mesma coisa. Ela dizia que as forças vinham do amor da mãe, que mesmo depois de morta continuava guiando ela, ensinando ela, mostrando o caminho certo. Ela dizia que a carta da mãe era como uma bússola moral que ela carregava sempre consigo e consultava nos momentos difíceis. Mariana nunca mais teve uma vida de luxo, nunca mais frequentou clubes elegantes ou viajou para a Europa, mas ela tinha algo muito mais valioso. Ela tinha paz de consciência, tinha propósito, tinha a sensação de estar fazendo diferença no mundo. E ela tinha a memória da mãe não como uma culpa esmagadora, mas como uma inspiração para ser melhor a cada dia. Agora, depois de te contar essa história toda, eu quero fazer algumas perguntas para você que está me assistindo. Você tem dado valor para sua mãe? Você tem visitado ela, ligado para ela, demonstrado amor enquanto ainda há tempo? Ou você está fazendo como Mariana fez, deixando a vida corrida, os compromissos, as desculpas, te afastarem da pessoa que te trouxe ao mundo? Pense bem, sua mãe não vai estar aqui para sempre. Um dia ela vai partir, e quando esse dia chegar, você vai conseguir olhar no espelho sem se arrepender. Vai conseguir dizer que fez tudo o que podia, que demonstrou amor, que esteve presente. Ou vai ser como Mariana, que só percebeu o valor da mãe quando leu o testamento dela e descobriu que a velha tinha vendido a própria casa para salvar a filha. Quantas mães por aí estão sozinhas em asilos esperando uma visita que nunca vem? Quantas mães estão com o telefone do lado, olhando para ele, esperando tocar com a ligação do filho ou da filha? Quantas mães estão escondendo dificuldades financeiras para não incomodar os filhos que estão ocupados demais com as próprias vidas? A história de Dona Helena e Mariana não é só uma história. Um alerta, um aviso, uma lição que pode mudar sua vida se você prestar atenção. Não espere um testamento para descobrir o quanto sua mãe te ama. Não espere um túmulo para dizer as palavras que precisa dizer. Faça isso hoje, agora, enquanto ainda há tempo. E se você já cometeu erros, se já magoou sua mãe, se já se afastou, ainda dá tempo de consertar. Ligue para ela, vá visitar, peça perdão. Pode ser difícil, pode ser desconfortável, mas vai valer a pena. Porque o amor de mãe perdoa tudo, aceita tudo, recomeça sempre. Essa história de Mariana nos ensina que o arrependimento tardio é a dor mais cruel que existe. É a dor de saber que poderia ter feito diferente, mas não fez. É a dor de perceber o valor de algo só depois de perder. É a dor de entender que o tempo não volta e as chances perdidas não se repetem. Mas também nos ensina que nunca é tarde para mudar, para se transformar, para fazer diferente daqui para frente. Mariana não pôde mais cuidar da própria mãe, mas dedicou a vida a cuidar de outras mães, de outros velhinhos abandonados. Ela transformou a dor em propósito, o arrependimento em ação. E você, o que vai fazer com essa história? Vai apenas sentir pena e esquecer em 5 minutos? Ou vai tomar uma atitude? Vai pegar o telefone e ligar para sua mãe? Vai marcar uma visita, vai dar um abraço, vai dizer eu te amo? Vai fazer hoje o que não pode deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Agora eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? Já se arrependeu de não ter dado mais atenção para alguém importante? Como você lida com isso? Conta sua história aqui, porque às vezes escrever sobre o que sentimos ajuda a processar e curar as feridas. Se você gostou dessa história emocionante, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e emocionantes que mexem com o coração e ensinam lições importantes sobre a vida. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que vou recomendar para você. É outra história surpreendente que vai te fazer refletir sobre suas escolhas e sobre o que realmente importa na vida. Lembre-se sempre, amor de mãe é o único amor nesse mundo que não espera nada em troca. Honre esse amor enquanto ainda há tempo. Até a próxima história.